Site Specific é uma obra criada por um artista para determinado lugar e para determinado contexto. Justamente porque ela foi criada para lá, aquele lugar específico, o Site Specific tem muito a ver com a arquitetura, porque tem a ver com o lugar, tem a ver com o espaço. É a obra de arte dialogando diretamente com o lugar onde ela está. E é impossível falar de arte e arquitetura sem falar do Gordon Matta Clark, que é um artista americano que estudou arquitetura e que no subúrbio de Nova York, ele, a partir da metade dos anos 60, ele começou a fazer trabalhos com casas que estavam condenadas, que seriam demolidas, e ele negociava e pedia para usar aquelas casas. E aí a primeira obra que ele fez, que chama Splitting, ele dividiu a casa ao meio. Mesmo assim, ele fez um corte gigantesco de ponta a ponta e a casa se dividiu. E a partir daí ele começou a fazer várias. Justamente por ele ser arquiteto, ele fazia os cálculos para tirar alguns pedaços da casa, aquela casa não cair. E aí ele tirava pedaços do chão da casa, ele tirava pedaços da parede, você conseguia ver a casa inteira através. E ele, fazendo esses feixes, ele trazia luz para dentro da casa. E trazendo luz para aquela casa, ele falava sobre aquelas pessoas que moravam lá, sobre a região, sobre as memórias, sobre a relação entre as pessoas. Mais ou menos na mesma época, o Richard Serra começou trabalhando em pequenas escalas e depois foi para escalas enormes como o Gordon Matta Clark. O Richard Serra pegou uma lata de chumbo líquido e jogou no canto de uma galeria, na quina de uma galeria. Aquilo chocou, porque aquilo não era uma pintura, não era uma escultura, também não podia ser tirado dali, só que quem quisesse ver teria que ir até a galeria para ver aquilo, não poderia ser vendido também. E aquilo era o Site Specific, pensado para aquela quina daquela galeria. Depois ele passou para escalas gigantes, quando ele começou a trabalhar com chapas de aço, de toneladas, assim, de 100 toneladas, 150 toneladas. Ele lida com chapas de aço como se fossem maquetes feitas de papel. Ele pega essas chapas e ele consegue torná-las completamente maleáveis, numa escala mesmo industrial. Ele cria espaços, ele cria experiências. As pessoas viajam até o Guggenheim de Bilbao para ver uma das suas obras, seus Site Specifics mais incríveis. Também da mesma época, o Michael Heiser, que, pensando em mover montanhas, ele levou uma pedra também de 100 toneladas para o museu, para o LACMA, em Los Angeles. Ele queria que a pedra fizesse uma viagem e depois fizesse parte integrante da arquitetura do museu. E desde 2012 ela tá lá, uma pedra que quase está levitando assim, na cabeça dos espectadores. E ela faz parte mesmo da engenharia e da arquitetura. Mas Site Specific não significa que a obra tem que ser hiper pesada ou hiper grande. A Jenny Holzer, essa artista americana, faz Site Specific com projeção. Nada mais é do que projeção de textos na paisagem, só que ela faz isso na paisagem da cidade. Então, na arquitetura da cidade. Ela pega arranha-céus, ou pontes, ou muros, e ela projeta palavras que falam sobre a relação das pessoas com aquela cidade, muitas vezes fazendo denúncias, muitas vezes falando sobre questões sociais daquela cidade. A Carmela Gross, uma artista brasileira, que também mexe muito com luminosos, muito com neon, e também usa a arquitetura para falar sobre a cidade. Tem um trabalho dela em Santa Catarina que ela criou um desenho bem bonito no chão com pedras portuguesas brancas e pretas para criar uma praça, para criar um espaço. Ela já fez isso há anos e essa praça continua lá. Também pensando em construir o encontro entre pessoas, pensando em construir pontes entre fronteiras. O trabalho da turca Isaac Ackman, o Site Specific dela foi pegar vários containers de navio e colocar embaixo de uma passagem de água, de um rio, para que as pessoas pudessem ir de um lado para o outro. Então elas levantam as calças e conseguem atravessar o rio por conta desse Site Specific que essa artista turca criou. Então a arte tem esse poder mesmo de criar esse tipo de encontro.